Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e a blockchain pode mudar as eleições como a gente entende elas hoje. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Ano de eleição e sempre os mesmos assuntos voltam. Se o voto deve ser obrigatório, se não deve ser obrigatório, se a urna eletrônica é segura mesmo ou se não é, se existe fraude, se não existe e tudo mais. E sempre em ano de eleição, quando alguém fala sobre urna eletrônica, em algum fórum de tecnologia alguém vai estar falando que mas deveria ser tudo blockchain. Será mesmo? Para quem acompanha já sabe que a urna eletrônica e o sistema de votação eletrônica que a gente tem hoje aqui no Brasil tem uma série de vulnerabilidades. E vulnerabilidades graves. O professor Diego Aranha já fez uma série de auditorias e testes nos sistemas de votação eletrônica que a gente tem aqui no Brasil hoje e já apresentou uma série de relatórios de todas as vulnerabilidades e das possíveis soluções. Existe um site que eu vou deixar aí embaixo que é o urnaeletronica.info. Nele o professor Diego Aranha apresenta toda a sua tese e todos os documentos e até uma carta aberta para toda a população falando das vulnerabilidades da nossa urna eletrônica. E aí quando a gente começa a falar de uma vulnerabilidade de um sistema eletrônico que a gente já tem, sempre surge alguém sugerindo a blockchain como a bala de prata, a solução ideal, a tecnologia perfeita para esses processos de votação, processos democráticos. E esse papo aumentou ainda mais agora nesse ano que a gente está em pandemia e quarentena. Apesar de em alguns lugares a gente já ter algumas flexibilizações, a eleição sim é uma preocupação dos governantes, já que muitas pessoas vão votar ou vão deixar de votar por causa da pandemia. Esse ano em novembro vamos ter eleições aqui para prefeitos e vereadores, eleições municipais. Todos os municípios do Brasil vão eleger o seu próximo prefeito esse ano. Nos Estados Unidos, esse ano tem eleições presidenciais e esse papo de votação e de pandemia também está acontecendo por lá. Eu não quero entrar num papo de política, se deve votar, se não deve votar, se candidato tal fraudou para ser eleito ou não. Não é sobre isso esse vídeo. Esse vídeo é sobre a blockchain como possível solução para as nossas eleições. Eleições usando a blockchain já aconteceram no mundo. Em 2018, Serra Leoa teve eleições na blockchain. A Rússia também já fez alguns testes preliminares rodando eleições em paralelo, uma na blockchain e outra no sistema que eles já têm atualmente. E o estado da Virgínia Ocidental nos Estados Unidos também já teve votações na blockchain, mas eles tiveram votações tradicionais dentro do estado e para quem estava fora do estado, votou através de um sistema na blockchain para eleger o governador do estado. A blockchain sempre surge como uma solução ideal para esse tipo de aplicação por causa desse poder inviolável que ela tem de armazenagem de dados. Então, quando um dado é armazenado dentro da blockchain, ele nunca mais pode ser violado ou alterado ou até clonado. Mas será que é sobre isso mesmo as eleições? Eu separei aqui algumas coisas pró e contra sobre eleições na blockchain e aí você pode tirar suas conclusões e deixar o seu comentário aí. Mas antes eu quero falar da Status, que é uma parceirona aqui do canal e está me ajudando a produzir esse vídeo e uma série sobre blockchain aqui no canal. Status é um aplicativo que tem 3 principais funcionalidades: um chat seguro e privado, uma carteira para várias criptomoedas e um browser Web3, os dApps. Com o Status, além de você se comunicar de maneira segura e privada, você vai ter acesso a um monte de coisa usando suas criptomoedas. Você consegue instalar o Status no seu celular, no seu tablet e até no seu computador. Eles acabaram de relançar o aplicativo de computador, agora todo traduzido em português. Se você curte tecnologia, blockchain, criptomoedas, você deveria ter esse aplicativo no seu celular. E eu já criei um grupo pra galera aqui do canal se comunicar lá pelo Status. É só procurar por OBG, que é a abreviação de O Bruno Germano. Vai lá que toda a galera aqui do canal já tá por lá. Eu vou simplificar e tentar abstrair o máximo o processo de votação aqui pra gente conseguir comparar de uma maneira, vamos dizer, leal entre eu e você aqui. Então vamos combinar que o processo de eleição é baseado em identificação, onde todos os eleitores precisam se identificar, então precisam ter documentos e alguém precisa conferir esses documentos para autorizar que essa pessoa possa votar. Os candidatos também precisam ter essa identificação, então eles precisam ter a documentação deles e também a chapa e a identificação de votação deles. Aqui no Brasil o voto é obrigatório, então a gente precisa considerar que essa eleição tem que ser de âmbito nacional e para todas as pessoas.
E no final a gente precisa contabilizar esses votos, mas nunca esquecendo que o voto no Brasil é sigiloso, é um voto secreto. Então a gente não pode falar que uma pessoa votou nesse candidato ou que aquela pessoa votou nessa candidata. Identificação, voto obrigatório e voto secreto. Na blockchain a gente conseguiria sim usar tecnologia para identificar tanto os eleitores quanto candidatos. A gente conseguiria usar desde coisas simples como colocar documentos e conferir documentos até coisas complexas de reconhecimento facial, biometria e tudo mais. Pensando do lado do eleitor, a gente precisaria conferir todos os documentos dele e atrelar uma hash ou uma identificação na blockchain a esses documentos e não permitir que nenhuma outra pessoa use os mesmos documentos para se identificar e votar. Já para candidatos, a gente poderia criar, além desse sistema de identificação também dos candidatos, mas um sistema de autenticação dos documentos dele. Candidatos precisam prestar contas de campanha, prestar contas sobre a vida financeira deles e declarações de impostos deles e tudo mais. Tudo isso a gente conseguiria juntar, armazenar e registrar isso dentro da blockchain de uma maneira inviolável. O voto na blockchain também poderia ser inviolável. A gente não precisaria atrelar um voto dizendo que eu votei naquela candidata. A gente poderia simplesmente armazenar na blockchain onde aquela candidata recebeu um voto e o Bruno Germano também já fez o voto dele. Não quer dizer que aquela pessoa votou uma na outra, já que a gente vai ter um volume muito grande tanto de eleitores quanto de candidatos. Seria muito difícil a gente conseguir amarrar um voto no outro. Mas criaria oportunidades para identificar, por exemplo, quem fez o primeiro voto. A gente conseguiria saber quem foi a pessoa que fez o primeiro voto e quem foi o candidato que recebeu o primeiro voto. E aí a gente conseguiria especular ou talvez até afirmar com certeza que aquela pessoa votou naquele candidato. Isso já quebraria a nossa regra de um voto secreto. Uma coisa muito importante que a gente ganha usando blockchain nas eleições é a velocidade. Como todos os votos vão estar dentro da mesma blockchain, a gente poderia pensar que metade da rede precisaria validar cada voto para aceitar aquele voto como verdadeiro. Vamos pensar que metade da rede precisaria computar o voto para que a gente contabilizasse esse voto como válido. E isso acontece em tempo real, ou seja, o eleitor digitou lá, escreveu em quem a pessoa vai votar, instantaneamente esse voto já está na rede sendo computado e validado. Isso poderia demorar minutos ou talvez até segundos. A gente vai ganhar muita velocidade então na computação dos dados, ou seja, assim que acabou o período de votação, provavelmente em poucos minutos ou talvez até segundos a gente conseguiria já ter o resultado. Uma outra oportunidade que a blockchain traz é a redução de custos. Imagina um cenário onde a votação acontece por um aplicativo de celular. O aplicativo de celular permite que as pessoas votem de qualquer lugar sem ter a necessidade de ter toda aquela logística e toda aquela movimentação de criar zonas eleitorais, deslocar pessoas para estarem lá conferindo documentos, já que a gente já registrou uma identificação na blockchain e a gente poderia permitir que qualquer pessoa votasse de qualquer lugar do mundo com acesso à internet através de um aplicativo. Construir e manter um aplicativo desse com certeza seria muito mais barato do que manter toda a nossa estrutura de eleições que a gente tem a cada 2 anos. Cada 4 anos para eleições municipais e a cada 4 anos para eleições nacionais e estaduais. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem uma movimentação logística tremenda para permitir que as pessoas votem. E todo mundo gosta quando a gente fala de reduzir custos do Estado, né? Outra coisa que um sistema como um aplicativo desse permitiria também é a gente ter votações menores. Ao invés de a gente se movimentar para votar só quando é obrigado a votar em eleições municipais, estaduais ou nacionais, a gente poderia também começar a criar comitês de votações. Imagina uma situação onde você possa votar se a praça do seu bairro vai ser reformada ou não. Onde você possa votar se aquele projeto de lei é importante para você ou não. Se existisse uma estrutura como um aplicativo, você todo dia ia entrar lá e ver quais votações estão em aberto, você estudaria os documentos e tudo mais e poderia já depositar o seu voto lá. Isso com certeza ia aumentar a participação democrática de todo mundo
vamos dizer, nessas forças do Estado. Eu, pelo menos, ia me sentir, vamos dizer, muito mais participativo da minha cidade do que eu sou hoje. Mas então, ó, como prós, a gente tem aí uma liberdade geográfica para votar, onde você, através de um aplicativo, vota em qualquer lugar. Você poderia participar muito mais democraticamente das coisas da sua cidade, do seu estado, do seu país. A gente conseguiria reduzir custos sem ter essa logística toda de a cada 2 anos ter que movimentar um monte de gente, um monte de equipamento para permitir que as pessoas votem. A gente ia ter um sistema de identificação digital e inviolável. Mas nem tudo são flores quando a gente está falando de blockchain. Tudo que a gente armazena na blockchain é um dado público. A gente pode proteger a privacidade das pessoas, mas como eu dei o exemplo mais cedo, a gente pode em algumas situações encontrar essas amarras desses dados, mas em geral todas as informações são públicas que estão lá. Isso quer dizer que se você registrasse todos os seus documentos na blockchain, todos os seus documentos se tornariam públicos e qualquer pessoa conseguiria acessar isso na blockchain. Isso cria um grande problema de auditoria e privacidade. Além da gente conseguir mapear alguns votos que deveriam ser secretos ou não, muitas das informações que hoje são privadas de cada pessoa, de cada cidadão, se tornariam públicas se a gente usasse blockchain para isso. Existe um outro grande problema que talvez para mim hoje esse é o maior problema de assumir que a gente poderia ter um aplicativo na blockchain onde as pessoas votam de qualquer lugar, é o voto secreto. No sistema atual de votação que a gente tem hoje, a gente garante o voto secreto porque existe pessoas testemunhando que você entrou sozinho lá na urna eletrônica e escolheu sozinho o seu candidato. Se a gente tivesse esse sistema de votar através de um celular, imagina que poderiam ter pessoas em volta de você enquanto você estava votando, coagindo para você votar em tal candidato ou não votar em outro candidato. Esse, para mim, do voto secreto é o maior dos problemas e é muito mais grave porque a gente não tem nem como imaginar o tamanho desse problema que poderia ser se a gente usasse aplicativos para votar. Ah, mas você pode dizer que a gente poderia usar urna eletrônica e criar sessões para votar urna eletrônica e registrar esse bloco na blockchain. Realmente, a gente poderia usar urna eletrônica para isso, mas a gente vai perder toda aquela economia que a gente contou como pró. Eu já falei do problema da privacidade, principalmente a privacidade do primeiro voto, mas imagina que a gente precisaria ter um sistema onde registre que aquela pessoa votou e que aquele candidato recebeu o voto. Mas o que vai garantir que aquela pessoa votou naquele candidato se a gente não tem essa amarra? Isso aumenta infinitamente a possibilidade de fraude. Imagina que pode existir alguma coisa em algum lugar, principalmente a gente falando sobre celulares ou hardware que não é 100% controlado para uma eleição, onde um malware, um trojan ou um vírus mesmo consiga computar votos para um tal candidato e queimar o seu voto. E como isso já foi registrado na blockchain, você nunca poderia dizer que você não votou naquele candidato, já que os 2 votos, as 2 informações já foram registradas na blockchain. E aí de novo volta a possibilidade de usar uma urna eletrônica, um hardware controlado para isso, mas aí de novo a gente perde o benefício de economia de dinheiro. E agora, por último, não tão menos importante, se a gente assume que a blockchain poderia salvar nossas eleições, a gente precisa garantir que todas as pessoas que vão votar, todos os eleitores que podem votar, tenham acesso à internet e o dispositivo ideal para computar o seu voto. Então, se a gente está falando de um aplicativo, todas as pessoas do Brasil que votam precisariam ter um celular com um aplicativo instalado e acesso à internet. Como a internet não é um serviço público, a gente não pode garantir isso hoje. E muitas das vezes tem gente que não tem nem dinheiro para poder pagar o acesso à internet ou se deslocar para algum lugar que tem internet gratuita. Eu não vou nem falar de celular. Celular é um bem de consumo. Você precisaria comprar um equipamento para exercer o seu direito de votar. Então eu acho que a gente fecha aqui os contras de eleições na blockchain. Blockchain é uma tecnologia nova, apesar de a gente estar falando aí no mundo sobre blockchain faz alguns anos e até mesmo aqui no canal desde o primeiro ano eu falo sobre blockchain. Tem muita gente aí se dedicando a fazer teste, pesquisa e investindo bastante de dinheiro para desenvolver essa tecnologia.
Eu acho que a blockchain pode ser, eu sou esperançoso que ela pode ser uma solução para a nossa votação e principalmente para o nosso poder democrático, para a gente poder ter mais liberdade de exercer a nossa democracia. Mas isso vai depender de muitas coisas, e não só da tecnologia existir. Voltando ao exemplo da nossa urna eletrônica, hoje a gente já tem dificuldade de compreender as vulnerabilidades dela e por que as nossas eleições correm risco usando esse sistema e não um de papel. Imagina se a gente colocasse uma camada a mais de blockchain. Quantas pessoas no Brasil vão entender como a blockchain funciona? Quantas pessoas no Brasil teriam capacidade de acessar os códigos das urnas eletrônicas ou de um aplicativo ou da blockchain de eleição brasileira e confirmar se aquilo funciona como deveria ou não? O processo de eleição deveria ser simples e objetivo de uma maneira que proteja o direito de você votar em quem você quer e não ter nenhuma fraude, nenhuma violação aí no meio, mas ao mesmo tempo que proteja o seu direito de compreender como ele funciona e que permita você exercer a sua cidadania e a sua democracia. Eu acho que a blockchain é uma grande ferramenta para a democracia, mas não para as eleições e não para esse ano. Talvez eu reveja tudo que eu falei aqui em alguns anos. Bom, é isso. Esse ano temos eleição. Não quero falar sobre candidato, sobre partido, sobre nada. Mas eu quero reforçar para você que é muito importante para que você exerça a sua cidadania e o seu direito de voto, de votar em quem você quiser, e esse voto é secreto, só você pode saber. Se você ficou com alguma dúvida ou tem mais alguma coisa a acrescentar sobre blockchain nas eleições, deixa aí nos comentários. Se você ainda não é assinante desse canal, assine e ative as notificações aí no sininho para não perder nada do que vai acontecer por aqui. Eu deixei aqui separada a playlist com todos os vídeos sobre blockchain que eu fiz para você continuar assistindo, então clica aí. Mas antes, clica aqui no link para você instalar o aplicativo da Status aí no seu celular. Eu vou ficando por aqui, mas você não precisa não. Clica aqui e continua. Até o próximo. Tchau!